Abra aí então comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 7. A gente vai ler o trecho do 14 ao 23. Marcos capítulo 7, do 14 ao 23. Amém? Todo mundo achou aí? Quem não tiver com a Bíblia ou quem não conseguir ler, não tem problema não, só prestar atenção. Vai falar assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e depois é eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou: o que sai da boca do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, os enganos, a devassidão, a inveja, calúnia e a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Feche seus olhos mais uma vez para a gente orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, ó meu Pai, pedimos encarecidos a Ti, meu Pai, para que a Tua misericórdia, meu Pai, e o Teu amor, ó Pai, possa nos atingir essa noite, Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa entrar em nossos corações, ó meu Pai, e fazer morada, Senhor Jesus. Que ao sair daqui, ó Deus, a gente possa viver a Tua palavra, ó meu Pai, e cumprir aquilo que o Senhor nos direciona a fazer, Pai. Não deixe que essas palavras caiam no esquecimento, meu Pai. Não deixe, Deus, o inimigo roubar essa palavra de nós, ó meu Pai, e que nós venhamos conseguir pôr em prática, Pai. Eu oro pela minha vida, para que o Teu Santo Espírito possa me guiar, ó Pai, a pregar para os meus irmãos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Veja bem, Jesus no início desse capítulo 7, que a gente viu na semana passada, ele começa a exortar os fariseus por causa de tradições de homens. E aí você que esteve aqui na semana passada, ou você que não esteve, mas ouviu a gravação, né, da palavra, a gente sempre grava a palavra para colocar lá no grupo depois, você vai se lembrar que nós falamos que, infelizmente, muitos homens, e antes também, quando Jesus veio, muitos homens acrescentavam coisas na lei de Deus, acrescentavam palavras e regras que não existia na lei de Deus, não existia nas escrituras, porque tinha as escrituras do Antigo Testamento, e a gente vê que os fariseus eram mestres para isso, acrescentar aquilo que não tinha, acrescentar regras que não tinha. E Jesus aqui vem tratando a questão de lavar as mãos. Os fariseus tinham rituais para tudo. Era um ritual para lavar a mão, era um ritual de lavar os copos por dentro. Ué, Jonathan, mas isso não é ritual, isso é higiene. Tá bom, isso é higiene, meus irmãos. Mas só que os fariseus não usavam como higiene, os fariseus usavam como contaminação espiritual. Para eles, se eles não lavassem a mão, comendo alguma coisa, eles se contaminavam espiritualmente. Não há nenhum problema de nós lavarmos a mão antes de comer.
Aliás, devemos lavar a mão antes de comer, né? Que a gente pega em tudo quanto é coisa. Antes de comer precisamos lavar a mão. Mas o grande problema dos fariseus era que isso era um ritual para eles serem santos. E nós vemos que Jesus fala que não é nada disso. Assim como rituais que foram colocados em várias igrejas hoje em dia. Ainda hoje, no século 21, tem rituais dentro de igrejas. Mas que não significa que é cumprindo esses rituais de homens e não de Deus que seremos salvos. Não é cumprindo isso. Não é realizando essas coisas, esses rituais de homens. Nós vimos que Jesus fala isso. Não é pelo cumprir os rituais de homens. E a gente usou vários exemplos. Saia e não poder usar bermuda, camiseta, e aí por aí vai. Vários rituais que não estão na Bíblia. Várias coisas que foram um homem que colocou. Não está na Bíblia. Então Jesus exorta esses homens. E em questão da aparência não diz nada. O que realmente importa é o nosso coração. E Jesus começa a falar isso, olha, a aparência não importa, porque os fariseus lavavam as mãos e tinha todo um ritual para lavar a mão, dedo para cima, e aí deixava a água escorrer, depois dedo para baixo, aí esperava a água escorrer. Era tudo ritual, não era algo para limpar a mão de sujeira, era ritual. E nós vemos que isso não é o que importa, porque isso é aparência. E quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, Ele não está se importando com a aparência. Ele se importa com o coração. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos isso em vários momentos, Ele não se importando com a aparência, se importando com o coração. John, então eu posso andar todo esculachado? Não, meu amigo, se cuide, pode andar bonitinho, mas a aparência que eu falo aqui é uma aparência religiosa, uma aparência pomposa, uma aparência, eu não sou pecador, eu sou um homem reto, jejuo, oro, faço tudo o que tem para fazer. E aí, infelizmente, quando a gente vai ver, acontecem essas coisas. Quando vê, acontecem essas coisas. E a aparência não diz nada. O que diz, se nós somos de fato seguidores de Jesus Cristo ou discípulos de Jesus Cristo, é as nossas atitudes. Não é, como eu sempre falo, vir à igreja domingo após domingo. É lógico que isso faz parte de ser cristão. Faz parte a gente vir na igreja e cultuar ao Senhor, mas nem todos que vão à igreja, que mostram culto ao Senhor, que erguem as mãos, choram e fazem um monte de movimentos que se diz que são verdadeiros crentes. Não, pode chorar, amados, pode chorar, eu não estou falando contra o choro não, a emoção não, a gente se emociona na presença de Deus, mas o grande problema é quando isso é algo vazio, para mostrar para outra pessoa algo que eu não sou. Esse que é o problema. Era isso que os fariseus faziam, mostravam para os outros coisas que eles não eram. O coração deles estava como sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado, John Lennon? É um caixão onde só tem podridão. Esse é o problema. E Jesus aqui ele começa a exortar. Mas antes eu tenho uma historinha para vocês. Essa historinha não é verdadeira, tá bom? É uma historinha para a gente ilustrar aqui nessa noite a palavra. Certa noite num grande banquete, teve um grande banquete. Um rei famoso deu um grande banquete para todo mundo. Convidou um monte de gente. Convidou e tinha aquele banquete. E como era de costume, tinha um show para apresentar. Tinha uma peça teatral para apresentar. E aí entra no salão, né? Naquele salão, imagina aí comigo uma mesa grande, cheia de comida, cheia de fartura. Naquele salão, de repente,
entra dois seres pequenos, aparentando duas crianças fantasiadas e fazendo o seu número, dançando, pulando, dando cambalhota, fazendo o seu número. Um estava com uma fantasia de uma senhorinha e o outro estava com uma fantasia de um cavaleiro de guerra, de um guerreiro de guerra, e eles começaram a fazer aquela encenação toda. E aí o povo, quando olhou, começa a falar: olha que cena bonita, olha que maravilha, olha como é bonito, como esses atores, eles são bons atores, porque está impressionante a cena que eles estão fazendo. E estava bonito de ver a cena realizada lá. Só que de repente, alguma coisa caiu da mesa, uma comida caiu da mesa, e os dois se jogaram para cima daquela comida, mais rápido possível. Um se jogou para pegar, o outro se jogou por cima para pegar, e aí, meu amigo, a máscara deles caiu, a máscara saiu deles, e quando o povo olha, eles se surpreenderam, porque não eram duas crianças, eram dois macacos, atrás de uma banana que tinha caído da mesa. E aí o povo falou: nossa, que doideira é essa? São dois macacos, e a gente achou que eram duas crianças. Mas qual é a moral da história? As aparências enganam. Aquilo que nós vemos de fora não é aquilo que está por dentro. Tá me acompanhando? Ou você já foi embora há muito tempo? Ou só está aqui o seu corpo? Está me acompanhando? Olha só, aquilo que nós vemos de fora, muitas das vezes não é o que está por dentro. E esse que é o problema. E aí Jesus começa a discorrer e a falar com o povo, ainda nessa cena. Nós estamos na mesma cena que nós vimos na semana passada, algo que Jesus estava combatendo, a hipocrisia dos fariseus. O que é hipocrisia, John Lennon? É justamente uma palavra que era usada no teatro, ou seja, eu encenar uma coisa que eu não sou. E o grande problema é esse. Eu e você, nós não conseguimos perceber quem está encenando. Eu e você não percebemos quem está fingindo que é, mas não é. Mas existe um que sabe muito mais do que eu e você, que conhece o coração. E aí, meu irmão, aí para esse não tem encenação bonita que faça enganar a ele. E esse é Deus. Não tem encenação. E Jesus já tinha exortado sobre a verdadeira espiritualidade. E agora ele mostra o que de fato contamina o homem. Então, na semana passada nós vimos que a verdadeira espiritualidade, eu ser de fato um cristão, não é eu fazer firulas de cristão. O que é firulas de cristão, John Lennon? Ter linguajar de cristão, linguajar de crente. Já viu? Tem uns crentes que têm linguajar de crente. E aí, vaso? É terra. Tem uns que têm língua de crente, fala até linguajar de crente. Abençoado, fala. Mas dentro, não deixa Satanás entrar na sua mente e fazer você pensar em fulano e ciclano agora não. O nosso culto nessa noite é para você se fazer um autoexame. Não deixe, não pense em você aí. Eu sei que vem na nossa cabeça logo alguém e a gente pensa. Eu também penso. A gente pensa logo na hora, mas não deixa não pensa em ninguém não. Tenta não pensar. Se já pensou, tenta voltar a sua cabeça para não pensar. E aí, agora nós vemos a verdadeira contaminação que vem de dentro e não de fora. Olha só o que Jesus fala no verso 15. Não há nada fora do homem
que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. E aí Jesus fala: se vocês têm ouvidos para ouvir isso, que ouçam. Só que muitas pessoas ali ouviam, mas não entendiam. Os próprios discípulos não entenderam. E aí Jesus, depois, quando chega em casa, os ensina, os explica o que ele estava querendo dizer. Mas John Lennon, tá bom, o que entra dentro do meu corpo não me prejudica? Peraí, você está mentindo. Porque se eu comer uma carne estragada, eu vou passar mal, eu vou ficar contaminado. Eu vou ir para o hospital e ele vai falar que eu estou com intoxicação alimentar. E aí, John? Mas quando nós falamos de contaminação, não é esse tipo de contaminação. É contaminação espiritual. E aí é lógico, se você comer uma comida estragada, vai te fazer mal. Com certeza. Vai te dar um desande e você vai andar ruim. Vai acontecer, mas o que Jesus está falando aqui não é sobre isso, não é uma contaminação fisiológica, uma contaminação do nosso sistema. Jesus está falando aqui de uma contaminação, assim como os fariseus estavam falando, uma contaminação espiritual. Eles achavam que se comesse certo tipo de alimento, certo tipo de comida, eles estariam contaminados. E aí eles não comiam certo tipo de comida, mas planejar o mal, falar mentira, isso pode, isso não contamina não. Aí Jesus mostra que não. Jesus mostra que o que contamina o homem é o que provém do coração. É o que sai de dentro do coração, que é o que mata espiritualmente o homem. E isso que nos contamina. Se nós comermos uma carne de porco, há muito tempo atrás tinha isso, lá onde eu morava. Aqui eu não sei se já teve ou se tem ainda, mas não podia comer carne de porco. Crente não come carne de porco. E aí tinha uma discussão. Crente pode ou não pode comer carne de porco? E aí essa palavra de Jesus aqui, e aqui mesmo nas escrituras está falando, ao dizer isso, Jesus deixou claro que todos os alimentos são puros para consumo, todos os alimentos. Então não tem nada a ver, Jesus não está falando nada com questão fisiológica. Jesus está falando aqui de uma parte muito pior, uma parte espiritual, e que se nós não nos atentarmos, nós vamos ser igual aqueles macacos da história, só encenando, só fingindo ser algo que nós não somos. E aí, meu irmão, se você finge ser algo que você não é, é pior. É pior. Aí eu tenho uma palavra para você: vai viver a sua vida, vai viver do jeito que você quer. Mas John Lennon, misericórdia, um pastor falando isso, mas é verdade. Porque se eu estiver dentro desse lugar, vivendo de forma mentirosa, vivendo de forma a fazer um teatro para que as pessoas olhem para a minha vida e vejam um santo, e não estiver com o coração quebrantado diante de Deus, contrito diante de Deus, eu estou apenas mentindo. Mentindo para as pessoas e mentindo para mim mesmo. E é isso que Jesus fala. É esse o combate que Jesus está falando ali com os fariseus, com aqueles homens que achavam que era cumprir regras humanas que seriam salvos e libertos, de cumprir leis humanas que seriam salvos. Mas Jesus mostra que não é por causa disso. A verdadeira espiritualidade não é um ritual, nem uma cerimônia. A verdadeira espiritualidade não é, amados, olha só o que eu vou falar, não é a gente fazer igual os fariseus faziam. Olha, eu jejuo 3 vezes por dia, eu dou dízimo de tudo aquilo que eu tenho. Dionísio, você está falando que um crente não precisa jejuar e não precisa dizimar? Não, precisa jejuar, precisa fazer isso.
Agora, o grande problema é quando coisas que aparentam ser religiosas, elas se tornam prejudiciais para nossas vidas. Sabe como? Porque eu acho que é através daquilo que eu vou ganhar a salvação de Deus. E não é através de ritual nenhum, não é através de rodopiar 3 vezes, não é através de dar pulinho, não é através disso que nós nos mostramos ser de fato cristãos e ter a salvação vinda de Deus, vinda de Cristo. Não é por meio disso, não é por meio dessas coisas. E Jesus mostra aqui pelo meio do que é. Mas uma sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Como está o seu coração? Faz uma análise aí. Como está o seu coração? E aí eu não estou falando desse coração físico não. Para você não responder. Está batendo. Não estou falando desse coração físico. Estou falando do coração em questão a sentimentos. Como está o seu coração? Ele está frutífero? Ou ele só tem erva daninha? Ou ele só tem rancor? Como está? É algo para a gente fazer análise. Quando nós pegamos as Escrituras e colocamos ela na nossa frente, ela nos exorta, Jesus nos exorta a viver uma vida conforme a sua vontade, nos exorta a deixar a mentira de lado e viver a verdade. É isso que Jesus está falando o tempo todo aqui nesse trecho. Ele está combatendo ali os fariseus. Como está o nosso coração? Em sinceridade, sem pecados. Então quer dizer, John Lennon, que agora meu coração precisa ficar sem pecados nenhum? Não, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir ficar. Seu coração é como o meu. Seu coração, no fundo do nosso coração procedem maus desígnios, assim como Jesus falou. John Lennon, então nós estamos perdidos. Então por que nós estamos aqui? Porque nós estamos negando a nós mesmos? Porque nós estamos perdidos. Se não tem nada de bom dentro do meu coração, eu estou perdido. Está perdido. Eu estou morto. Está morto. Eu vou sofrer o resto da vida. Vai. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos fechar isso aqui, vamos embora. Não. Essa que é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho está contida nisso. Sabe o quê? Porque o que vem depois disso aqui é bom. O que vem disso é algo incrível. Então não quer dizer ter um coração sem pecados. Não é ter um coração sem, às vezes, passar a inveja no seu coração. Mas é ter um coração que se arrepende. É ter um coração quebrantado. O que é quebrantado, John Lennon? É que olha para a sua vida, olha para os seus pecados e se quebranta e se joga diante de Jesus e fala: Senhor, me perdoa. É isso que mostra que nós temos um coração segundo a vontade de Deus. A raiz do pecado pode até querer fincar as suas raízes, mas estando com o Espírito Santo dentro do nosso coração, o pecado não consegue alastrar as suas raízes. E aí eu me arrependo, eu até penso mal, eu até penso, passa pelo meu coração, passa pelo meu pensamento a maldade, mas aí estando com o Espírito Santo dentro de mim, eu consigo olhar para aquilo e me arrepender. Misericórdia, Senhor. Me perdoa por isso, porque dentro do nosso coração não tem nada de bom. John Lennon, você está julgando, mas você não me conhece. Eu sou bonzinho. Você pode enganar outro. A mim ninguém me engana. Como assim, John Lennon? Você está julgando? Não sou eu que estou julgando, porque as Escrituras vai nos falar que todos nós somos pecadores, inclusive quem está falando com vocês. Vocês acham que sem Jesus Cristo
Eu seria uma pessoa que luta contra o meu pecado? Não. Eu estaria agora, sei lá, fazendo o quê? Eu queria ser policial. Mas eu queria ser policial é porque eu queria... Tá gravando, não posso falar. Queria fazer pior. Aí eu costumo conversar nisso. Aí a gente umas vezes estava pensando, né? O que eu seria sem Jesus? Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu seria um policial, o pior dos policiais, ruim. Eu acho que eu ia ser ruim. Quem já viu aquele filme Tropa de Elite? Eu acho que eu seria um policial daquele jeito. Se você não viu, assista. Mas assista sozinho, não assista com criança não, porque ele é pesado. Eu seria um policial daquele jeito, eu acho. Mas o que não me deixa ser daquele jeito é Jesus Cristo. O que não me deixa eu cair nos meus pecados e nos meus desejos é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que olha e o Espírito Santo dentro do meu coração e não deixa essa raiz se alastrar. Porque se a gente deixar a raiz do pecado fincar em nossos corações, aí o fruto brota, aí o fruto explode. E aí a gente faz aquilo que já está no nosso coração. O grande problema é esse. Nós não vamos ter um coração livre, porque o próprio Jesus falou, e em outras partes das Escrituras, a gente tem listas e listas do que sai do nosso coração. E as próprias Escrituras falam, o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem é perverso. Então, por isso que eu falo com toda certeza, nós, e aí eu me incluo, tá bom? Para você não achar que eu sou bonzão, o pastor é o bambambam. Não, eu me incluo também. Nós somos ruins, nós somos pecadores, somos nós farinhas do mesmo saco. Já ouviram isso? Todo mundo, farinha do mesmo saco. Sabe qual é a diferença? E sabe o que nos difere? É o arrependimento. É o coração quebrantado diante de Jesus, quando erra, quando peca, Senhor, me perdoa. Por isso que o ritual externo não pode nos tornar agradáveis a Deus. O ritual por fora não pode fazer nós agradarmos a Deus. Sabe por quê? Porque Ele conhece o interior do nosso coração. E Ele está olhando lá de cima. A gente fazendo firula, a gente fazendo carinha de bom moço, mas o coração Ele conhece. O coração Ele conhece. John Lennon, não tem jeito para mim, então meu coração é pecador, meu coração é um túmulo, meu coração só tem morte. Tem jeito, tem jeito. E o jeito veio há mais de 2000 anos atrás e morreu pregado numa cruz. E levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Levou sobre ele, viveu uma vida perfeita, para que hoje eu e você pudéssemos viver uma vida de verdade, uma vida com abundância, não uma vida mentirosa, uma vida só com rituais. Ele não atenta para a aparência, meus irmãos, mas vê o coração. Ele busca a verdade no íntimo. Ele busca aqueles que procuram e lutam contra os seus pecados. Ele busca aqueles que são pecadores, mas que se levantam, sacode a poeira e fala: Senhor, eu não quero mais fazer isso. Me ajuda, Senhor. Me perdoa, eu não quero mais voltar na minha vida antiga. Me ajuda, Senhor. Deus procura esses, com sinceridade de coração. Em vez de ficar preocupado com legalismo. O que é legalismo, John Lennon? É cumprir lei, é fazer tudo direitinho. Eu não posso... mulher, não posso colocar uma calça. Homem, eu só vou banhar no rio de camisa de gola e manga até aqui. Eu falei, meu irmão, nós somos crentes, felizes. Nós podemos banhar
Banhar sem camisa. Pode banhar sem camisa, meu irmão. Pode banhar. Pode. Só não vai botar uma sunguinha apertada. Mas pode banhar sem camisa. Porque aí também já é demais, né? E visão feia. A gente é feliz. Rituais não nos salvam. Essa brincadeira é para você entender que ritual não vai te salvar. Vai te salvar, sabe o que? É você se arrepender dos seus pecados e ter um coração sincero diante de Jesus. Porque o próprio Jesus falou que o que procede, o que contamina o homem é aquilo que sai, não aquilo que entra. Não é o que entra, o que a gente come, mas é o que sai, o que tem saído da nossa boca. E se nós não estivermos com Jesus Cristo, o nosso coração, que já é egoísta, que já tem essas raízes, ele sai para fora. E aí, quando sai para fora, mata todo mundo. Mata. Sabe por quê? Porque você destrói uma pessoa falando mal dela. Você mata uma pessoa acabando com a reputação dela. E aí ninguém mais vai acreditar naquela pessoa que você matou. Está matando. Não está matando fisicamente, mas está matando a reputação dela. Dentro do nosso coração só tem pensamentos ruins. Jesus dá uma lista aqui desses pensamentos ruins. Não devemos seguir interpretações enganosas da Bíblia, interpretações que acham que é no legalismo. Não é legalismo, amados. Por isso que eu falo, seguir a Jesus, servir a Jesus é suave, o fardo é leve. O fardo é leve. Devemos nos arrepender. Se você tiver duas atitudes na sua vida, arrependimento e fé, e lutar contra o seu pecado, não querer viver na prática, porque Deus conhece quem quer de fato parar com o seu pecado. Deus conhece. Jesus ensina aos seus discípulos, então, algumas verdades que eles ainda não tinham entendido. Presta bem atenção, John Lennon, os discípulos de Jesus caminhavam com ele, já estavam andando com ele e não entenderam. Não entenderam. É um processo. Os discípulos ainda não tinham chegado à maturidade. Não tinha ainda chegado à fase adulta na vida espiritual. E aí eles não entendiam. E aí sabe o que eles perguntam para Jesus? Eles perguntam. Aqui, no verso 18. Jesus fala assim: será que vocês também não conseguem entender? Isso Jesus está falando em casa para os discípulos, porque para os discípulos dele, para aqueles que queriam seguir ele e servir a ele explicava alguma das suas parábolas. E aí ele chega em casa e os discípulos não entendem. E aí Jesus fala: será que vocês também não conseguem entender isso? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra no homem não pode torná-lo impuro? Sabe por quê? O que entra no teu organismo? Comida. Que entra no teu organismo não pode te deixar impuro espiritualmente. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer? Dentro do estômago acontece uma separação. Aula de ciências. Dentro do estômago acontece uma separação. O estômago fica com as proteínas que o seu corpo precisa. E o que ele lança fora? Aquilo que não precisa. Pena que ele não faz isso com a gordura, né? A gordura vai se acumulando. Mas aquilo que não é proteína para a gente libera. Nisso mesmo que você está pensando. Essa é uma válvula de escape do nosso corpo. Então não tem como contaminar. É isso que Jesus está explicando. Não contamina, porque ele não faz parada. Não para aqui dentro. Você comeu, amanhã você tem que comer de novo.
E depois da manhã de novo. Agora, aquilo que fica no coração contamina, sabe por quê? A gente fica remoendo. Quando o ódio bate no nosso coração, a gente fica remoendo aquilo. Fulano, um dia vai me pagar ainda. Se eu pego ele, se eu passo e eu estou passando de moto, eu jogo a moto por cima dele. Fulano vai me pagar. Isso que a gente fica remoendo contamina. Sabe por quê? Destrói a outra pessoa e destrói a nós mesmos. Sabe por quê? Porque eu não consigo pensar em outra coisa quando eu fico remoendo o ódio, remoendo a amargura. Eu fico travado naquilo. Jesus fala, olha, é isso que contamina. Então nós devemos ter um coração puro, um coração limpo disso. E eu já falei como nós conseguimos. Através de Jesus Cristo, através da sua misericórdia, do seu amor. Somente através disso. Os discípulos ainda não tinham conseguido compreender muitas coisas. Sempre eles perguntavam em casa, Jesus, o que significava isso que você queria dizer? Talvez na maturidade cristã, a gente não consegue entender algumas coisas. Pergunta a Jesus, ore a Ele, pergunta ao seu pastor, ore, fale com ele, converse com ele se você não compreender alguma coisa. Não é que o pastor é o dono da verdade, não. Mas se o pastor não souber, vai falar assim, eu vou estudar, depois eu lhe respondo. Mas se ele souber, ele vai te ajudar. A verdadeira pureza tem a ver com o coração, amados. Um coração quebrantado diante de Deus. Um coração contrito diante de Deus. Jamais o Senhor desprezará. Jamais Ele lançará fora alguém que chega a Ele com um coração arrependido. Davi, eu lembro vocês sobre Davi, um camarada que existiu aqui, que está narrado nas Escrituras. Ele comete pecados horríveis. Mesmo assim, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Só 2 pecados que ele cometeu, que eu vou falar, tá bom? Ele cometeu mais pecados que isso. Mas 2 foram os mais hediondos. Foi o que a gente olha e fala, esse pecado é maior do que os outros pecados. Mas não existe tamanho de pecado não, tá bom? Não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. E aí sabe o que ele faz? Eu já falei isso aqui. Ele vê uma mulher banhando, acha bonito e quer pegar aquela mulher. A mulher de um comandante dele. E pega, engravida essa mulher. E depois ainda faz uma trama para matar o esposo dela. E aí Deus, sabe o que depois fala? Que Davi era um homem segundo o coração dele. Sabe por quê? Davi, ele olhou para essa cena, quando ele foi exortado por um profeta chamado Natã, e se arrependeu. E se arrependeu e não praticou mais esse pecado. E não fez mais. E lutou contra esse pecado. A consequência do pecado veio. A consequência do pecado vem. Mas ele não morreu por causa do pecado. Então, ter um coração segundo a vontade de Deus é um coração que se arrepende. É um coração que não deixa essas coisas que Jesus falou aqui fazer parada e nos atingir e nos matar. E aí ele fala algumas coisas aqui: adultério, homicídio, cobiça, maldades, engano, inveja, arrogância. John Lennon, isso não tem no meu coração não, meu coração é puro. Meu coração é purozinho. Não é não. A diferença é que a gente com o Espírito Santo não deixa essas coisas fluírem. Não deixa essas coisas tomar de conta. Porque se tomar conta, meu amigo, a gente vira um monstro. A gente vira um monstro. Por isso Jesus mostra que existe solução. Como eu falei, você pode estar pensando aí, John Lennon, tá bom, essa palavra aí
tá dura, porque não tem escapatória mais para mim. Não tem jeito. Não dá, meu coração, mesmo que eu tente, eu não consigo deixar de ser invejoso. Mesmo que eu tente, eu não consigo deixar de ser mentiroso. Mesmo que eu tente, John Lennon, eu não consigo parar de odiar as pessoas. Uma pessoa específica, John Lennon, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Então não tem jeito para mim. Tem jeito. Tem jeito. Tem um ditado que fala que não tem jeito só para a morte, né? Mas tem jeito para a morte. Eu quero mudar esse ditado. Tem jeito para a morte também. Como, John Lennon? Opa, nós vamos viver para sempre. Vamos viver para sempre. Sabe qual é o jeito para a morte? Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte. E é por causa dele que a gente se reúne aqui todos os domingos. E é por causa dele que nós estamos aqui louvando e glorificando a Ele. Porque Ele venceu a morte no nosso lugar. E hoje nós podemos ter um coração puro, um coração limpo, um coração que não procede mal dele, até dá uma raizinha do mal, mas logo o Espírito Santo limpa, porque nós pedimos perdão e nos arrependemos. Existe solução, e a solução é Jesus Cristo, é pedir perdão, é cair aos pés dele e pedir perdão e retornar para o caminho dele. A única solução para este mundo de trevas, para esse mundo de egoísmo, para esse mundo de arrogância, é Jesus Cristo. Não existe outro. Para a gente concluir nessa noite, todo tipo de mal procede do nosso coração. Todo tipo de mal. Nosso coração é ruim. Sendo assim, nós somos incapazes de agradar a Deus. Mas não está tudo perdido. A salvação, então, ela vem somente pela graça de Deus. Ela não vem por eu cumprir regras, ela não vem por eu lavar a mão de cerimônia, por eu vestir uma roupa de crente, por eu ter uma língua de crente. A salvação não vem por isso, a salvação é por Jesus Cristo. Por Jesus e por nenhum outro. É por Ele que vem a salvação. Então, não é porque você é bonzinho, não é porque você é santinho, é por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz e pagou o preço no seu lugar e no meu lugar. Basta nós querermos. Jesus, ele não é grosso, ele não é grosseiro. Ele chega aí, bate na porta. Se alguém abrir, ele entra e ceia. Agora, se não abrir, não faz morada. Jesus está batendo na porta do seu coração. E a decisão está em suas mãos. Eu não posso tomar a decisão por você. Então reflita na sua vida. Reflita em qual rumo você tem tomado na sua vida. E depois de refletir, se arrependa e me chama. John Lennon, eu estou arrependido, como eu faço? Me chama para tomar um café, comer um bolo na sua casa, que eu vou, para a gente conversar. Aí, ó. Aí, viu? Como diz o ditado, quem não chora não mama. Brincadeiras à parte. Me chama para conversar. Vamos conversar, porque isso aqui é muito sério. Tem muitas pessoas agora caminhando para a morte. E nós temos a solução da morte, Jesus Cristo. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nos perdoa, ó Pai, pois carecemos da Sua misericórdia, Pai, carecemos do Teu amor, ó meu Pai, como nós vimos, ó Deus, do nosso coração só procede maldade, só procede coisas ruins, só procede coisas que nos levam à morte, Pai, mas, ó Deus querido, nós queremos ter o Espírito Santo
fazendo morada entre nós, dentro de nós, ó meu Pai. Então, ó Deus, nos ajude, Pai, a nessa luta, Pai, contra o nosso pecado, Pai. Nos ajude, ó Deus, a ter o coração no Senhor, ó Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude nessa caminhada, ó Pai, que não vai ser fácil, Deus. Mas nos ajude, meu Pai, para que nós venhamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, meu Pai. É essa a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.